Aí, muito bem, aleluia. Meus queridos, estamos aqui, em mais um culto na casa do Senhor, esse domingão abençoado, Está um pouquinho quente aqui em São Paulo, Os meteorologistas falaram que ia fazer 30 graus hoje, irmãos, Então, os ventos estão vindo aí, pode ser que à tarde dê uma chuva, Como o clima de São Paulo é assim, Mas está bem calor aqui, mas isso não vai nos impedir de buscar ao Senhor, De buscar a face do nosso Deus. Meus amados, hoje eu vou... Dentro da visão do Vale de Ossos Secos, eu vou falar de um tema hoje com vocês, que é, meus queridos, o tema da mensagem é as nossas palavras como espelho do nosso interior. As nossas palavras como espelho do nosso interior. Eu vou falar disso com vocês dentro da visão do Vale de Ossos Secos, tá? Mas antes, nós vamos ler uma outra passagem, tá? Antes da visão do Vale de Ossos Secos, nós vamos ler outra passagem, eu vou dar uma introdução, e aí depois nós vamos para Ezequiel 37, que é a visão do Vale de Ossos Secos, tá bom? Pastor, então, aonde que nós vamos começar primeiramente? Irmãos, por favor, primeiramente, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Paulinho, acho que esse som do ventilador não vai atrapalhar não, Tomara que não, Tá bom. Eu não lembro se é quando a gente gravou com o ventilador ligado, se atrapalhava ou não. Não? Ah, tá com anti-ruído? Aí sim. Essa igreja é muito chique. Microfone anti-ruído. Que bênção. Irmãos, Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Irmãos, eu quero ler com vocês o versículo 17. Mateus, capítulo 15, verso 17. Acharam? Irmãos, olha o que Jesus disse. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. E isso faz o quê? Contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Guardem isso, irmãos. Os maus pensamentos. O que mais? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, meus amados? Meus queridos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, deixar bem claro, é que alguém pode dizer assim, pastor, então quer dizer que Jesus, ele está dizendo que comer sem lavar as mãos não contamina o homem, não dá problema para o homem, então a gente pode comer sem lavar as mãos? Não. Meus queridos, o que Jesus está falando não tem a ver com higiene pessoal. Não tem a ver com essa questão de higiene. Jesus está usando essa questão da higiene para mostrar para nós alguma coisa espiritual no que diz respeito a nós, o nosso interior, o nosso íntimo e as coisas de Deus e as coisas do mundo. Porque os judeus, que estavam criticando, por quê? Porque eles estavam num banquete, os discípulos, do jeito que vieram da rua, se assentaram à mesa para o quê? Para comer. E foram pegando pão e aquela coisa toda. E aí os judeus, ficaram escandalizados. Olha, eles não se lavaram, não lavaram os pés, não lavaram as mãos e vêm aqui pegando alimento e comendo. E Jesus então pegou, irmãos, e aproveitou e disse assim, olha, seus hipócritas, vocês lavam os jarros, os vasos, tudo isso, Vocês lavam o exterior de todas as coisas, porque vocês se preocupam com a aparência. Mas o interior está sujo, ou seja, o interior de vocês está contaminado. Aí Jesus pega então e diz assim, olha, vocês não sabem que tudo que a gente come vai para o ventre e depois é expelido? A gente joga para fora? Mas tem um problema. O que sai da boca do homem, não o que entra, mas o que sai da boca do homem é o que contamina. Porque o que o homem põe para fora, na sua boca, procede do coração. Os maus pensamentos, mortes, adultérios, falsos testemunhos, traições, ou seja, ele elenca uma série de coisas que procedem do coração do homem. Então, ele fala, essas coisas que o homem põe para fora é o que contamina, ou seja, é o que mancha a reputação do homem perante Deus, perante o mundo espiritual.
Então Jesus, irmãos, ele não está falando de higiene pessoal, Jesus está falando de algo, né, espiritual, ele está falando da nossa natureza humana. E olha que coisa interessante, irmãos. Hoje eu vou falar para você justamente sobre o que Jesus está falando. As nossas palavras como espelho do nosso interior, daquilo que está dentro de nós. Esse é o tema da mensagem hoje. E aí depois eu vou com vocês para Ezequiel 37. Mas a primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer para vocês. Todas as coisas, Jesus disse que todas as coisas que o homem externa, e aí não são apenas palavras. Externar é tudo aquilo que eu faço, seja por meio de palavras, seja por meio de atitudes. Jesus fala que tudo que nós fazemos, primeiramente, nasce aonde? Aonde? No nosso interior, dentro de nós. Quando a Bíblia está falando de coração, obviamente não é esse coração aqui, esse órgão que pulsa aqui dentro. Coração é o homem interior. É a nossa capacidade intelectual, mental, é o nosso raciocínio, é o nosso pensar, né? É o nosso refletir, é o nosso maturar e matutar as coisas. É disso que se trata o coração. Então, tudo que nós fazemos, primeiramente, nasce dentro de nós. Por exemplo, irmãos, se eu quiser mover essa cadeira de lugar, o que vai acontecer primeiro? Eu não chego lá movendo e depois falo, vou mover a cadeira de lugar. Não. Primeiramente é o quê? Penso. Puxa, eu quero mover aquela cadeira de lugar. Então, nasce aqui dentro primeiro. E aí eu vou lá e mudo a cadeira de lugar. Por quê? Porque foi algo que nasceu dentro de mim, se originou dentro de mim, e agora eu estou colocando para fora, manifestando essa vontade. Lembra que uma vez eu preguei para vocês, irmão, que quando uma pessoa te ofende, e aí depois ela tem lá um remorso, um arrependimento, seja o que for, ela vem pedir desculpa para você, diz, fulano, eu não quis dizer isso. Irmão, é mentira. Ela quis dizer aquilo e por isso ela o quê? Falou. Ela pode ter se arrependido depois, mas foi aquilo que ela pensou de você, dentro dela, foi aquilo que ela imaginou sobre você e ela colocou para fora. Ela pode ter se arrependido, mas aquilo foi originado dentro dela. Então, irmãos, né? Tudo, Jesus está dizendo, tudo que o homem produz, por palavras e por atitude, nasce em seu coração, nasce no seu íntimo, nasce no seu interior. Esse é o primeiro conceito que Jesus deixa para nós. Portanto, irmãos, quando nós queremos fazer as coisas, ou quando nós estamos fazendo as coisas, nós não podemos esquecer que tudo aquilo está procedendo do nosso coração. Se eu faço uma coisa com raiva, com ira, é porque o meu coração está raivoso e irado com aquela circunstância. Então eu vou lá reclamando. Você pode ver, às vezes a mãe, né, o pai, alguém pede, filhão, faz isso para mim. E às vezes o filho não quer fazer, ele vai lá resmungando. Né? Vai resmungando. Por quê? Porque dentro dele ele está contrariado. Há um sentimento de contrariedade dentro dele. Há um sentimento de indignação e de revolta. Ah, por que minha mãe não faz? Por que meu pai não faz? Fica pedindo para mim. Então, esse sentimento dentro dele de indignação, de revolta, né, de certa ira, se manifesta no que ele está fazendo. Aí, às vezes, o filho vai lá lavar a louça para a mãe, já quebra o copo, quebra a xícara, viu isso? Por quê? Porque está fazendo com o quê? Com raiva. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, fazei todas as coisas sem contenda e sem murmuração. Porque esse é um reflexo, irmão, de quem você é por dentro ou do que você está sentindo por dentro. Portanto, irmão, temos que tomar muito cuidado com isso. Irmão, o nosso interior, o nosso íntimo, é algo, meu querido, muito sensível. Ele é muito frágil. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a partir daquilo que nós trazemos dentro de nós, que nós permitimos estar dentro de nós, isso vai desencadear as nossas ações, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar as coisas. Portanto, Jesus está dizendo, o que entra no homem não contamina, mas aquilo que sai do homem, isso contamina, ou seja, aquilo que ele faz. Lembra, irmãos, de uma outra lição de Jesus que tem a ver com isso? Você conhece a árvore pelo quê? Pelos frutos. Irmão, tem árvores aí frutíferas que se você só olhar para a árvore, você pode confundir e errar. Você só vai perceber quem é realmente quando ela dá o fruto. Que aí você vai perceber o fruto que ela deu. Amém, meus amados? Então, Jesus está falando, olha, pelo fruto você conhece a árvore. Ou seja, o que é o fruto? O fruto nada mais é do que a produção da árvore. É aquilo que ela reúne de forças e de tudo para produzir, para externar o seu fruto. Então, quando Jesus usa essa figura de linguagem, mais uma vez ele está usando uma figura para falar do homem e do seu interior. Quando ele diz,
a árvore você conhece pelo fruto, ele está dizendo, você conhece quem realmente é a pessoa por aquilo que ela faz, por aquilo que ela produz. Então, irmão, você conhece uma pessoa má porque ela produz o quê? Coisas más, malignidade. Você conhece uma pessoa boa porque ela produz coisas boas. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Amém, meus amados? Pastor, mas o senhor mesmo diz que tem gente má que faz coisa boa. Pois é, irmão. Mas lembra que eu já falei? Até o bem que ela faz é o quê? Mal, porque às vezes ela faz o bem pensando em si mesmo. Então o fruto dela continua sendo um fruto mal. Porque, irmão, você não pode fazer nada por egoísmo. O amor não espera receber nada o quê? Em troca. E aqui eu estou falando do amor fraternal, tá? O amor fraternal, ele não espera receber nada em troca. Ele faz simplesmente por fazer, por amar o seu semelhante, sem esperar nada em troca. Então, pelo fruto você conhece a árvore, por aquilo que se produz. Então Jesus está dizendo para nós, irmãos, para poder avançar um pouquinho mais, que nós vamos para outro capítulo agora, para outro texto. Irmãos, o que entra no homem não contamina, mas o que sai do homem contamina. Porque o que sai do homem procede do coração, do seu íntimo. Então os maus pensamentos, mortes, adultérios, malignidades, maldades, desonestidade, tudo isso procede do coração dos homens, do interior dos homens. Aí, irmão, por favor, vamos comigo agora lá no meio da Bíblia, Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Estamos falando então sobre as nossas palavras como espelho da nossa alma. Ou seja, as nossas palavras, elas refletem aquilo que está dentro de nós. Então começamos falando com o que Jesus disse, que do coração do homem procedem, né, os maus pensamentos e outras coisas. E agora nós vamos ver um conselho da Bíblia justamente por causa do que Jesus está falando. Provérbios capítulo 4, acharam? Irmãos, versículo 23. Olha o que ele diz. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Vou repetir. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Amém, meus amados? Meus irmãos, olha que coisa interessante. Jesus está nos alertando para o perigo que é o nosso interior. Ele está dizendo, olha, tome cuidado, porque o homem ele é contaminado, ou seja, ele é, né, maculado, ele é, vamos assim dizer, influenciado por aquilo que sai do seu coração, que está no seu coração. E aí agora vem o livro de Provérbios e diz para nós o seguinte, olha, sobre tudo. Então, ou seja, acima de toda e qualquer coisa que você faça nessa vida, ele fala sobre tudo, o que você deve fazer é guardar o teu coração, o teu íntimo. Por quê? Porque dele, do seu interior, procedem as saídas para o quê? Para a vida. É a partir do teu interior que você toma decisões para a sua vida. Que você faz escolhas para a sua vida. Então você precisa tomar cuidado com o seu interior. Você precisa tomar cuidado com o seu coração, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com aquilo que está dentro de você, que você está deixando, né, vamos assim dizer, ser abarcado no seu interior. Você tem que tomar cuidado. Porque são essas coisas que vão nortear, são essas coisas que vão balizar as suas decisões, as suas escolhas, aquilo que você faz. Irmão, muitas pessoas, elas erram na vida porque elas não fazem exatamente o que a Bíblia está dizendo, guardar o seu coração. Ou seja, irmão, o que é guardar? O que a gente entende como guardar? Pastor, o que isso quer dizer? Irmão, nós temos que guardar no sentido de que a gente tem que ter uma preocupação, um gesto de cuidado, de carinho absoluto com aquilo que está em nossas mãos. Ou seja, nós mesmos, nossa vida, o nosso íntimo. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas, irmãos, as pessoas hoje, elas agem por impulso, elas recebem o impulso de um sentimento, de alguma coisa, de algo que se acontece nesse mundo, ela recebe aquele impulso e ela responde de bate, pronto. Já viu isso? As pessoas hoje, irmãos, elas não têm aquilo que a Bíblia fala, a capacidade de ponderar as coisas, a capacidade de parar para refletir. Por quê? Porque
As coisas no mundo acontecem muito rápido, a vida passa muito rápido, então as pessoas acham que quanto mais rápidas elas forem, será melhor. Irmão, tem um ditado antigo que é batata. O apressado come cru. Amém, meus amados? Irmão, a Bíblia não ensina a gente a ser apressado. Pastor, então ensina a gente a ser moroso, devagar? Também não. A Bíblia nos ensina a ter sabedoria para agir no momento certo. De maneira assertiva, correta. É o que a Bíblia orienta. Nem devagar, nem rápido demais. Na medida. Eu já falei aqui para vocês, irmão, que uma das palavras mais lindas que eu encontro na Bíblia Sagrada chama-se moderação. Moderação. O que é a moderação, irmãos? Equilíbrio. Irmão, você não pode se lançar nas coisas por emoções. Você não pode deixar que o teu interior, maculado com uma emoção momentânea, venha fazer você tomar decisões, irmãos, que são cruciais para a sua vida. Coisas que vão impactar a tua história. Você não pode permitir que isso aconteça. Mas não, nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que as pessoas se deixam levar pelo momento, pelas circunstâncias, pelos embalos de sábado à noite. Lembram disso? E aí, irmão, depois padecem e depois ficam falando, o que eu fiz para merecer isso? Ou seja, você apenas então somente não guardou o teu coração, o teu interior. Amém, meus amados? Irmãos, nós precisamos guardar o nosso íntimo. Toma muito cuidado, meu querido, com o seu interior. Com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Aquilo que chega a você, irmãos. Toma muito cuidado em nome de Jesus. Existem muitas coisas, irmãos, que estão contaminando as pessoas hoje em dia. Você vê, irmão, por exemplo, o Provérbios vai dizer assim para nós, o medroso, o preguiçoso medroso, ele diz, um leão está lá fora, não sairei à rua. Ou seja, ele recebe a notícia que tem um leão lá fora e já se tranca dentro de casa. Por quê? Porque ele ouviu algo, trouxe um medo, e o medo fez ele se ficar refém de uma situação. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa questão do nosso interior, nós estamos vendo exatamente isso. Que aquilo que nós abarcamos no nosso interior vai acabar dominando e decidindo ou norteando as nossas decisões. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí, para avançar um pouquinho mais aqui com vocês, olha só. Guarda o teu coração, como um guarda que vigia e protege algo. Irmãos, em relação ao teu íntimo, você tem que ser como um guarda, como um vigilante, que está protegendo, que está guardando alguma coisa. Quando você vai, por exemplo, num prédio, aí você vê um prédio de apartamentos aí, tem lá o porteiro. E o que ele está fazendo? Ele está olhando, ele está atento. Por quê? Para que o ladrão não salte o muro, para que ninguém entre ali e roube as pessoas que estão ali, porque as vidas preciosas estão ali. Ou seja, você mesmo, você coloca muros na tua casa, você fica ali atento aos barulhos, por quê? Porque a sua vida, a sua família, as coisas que você tem são importantes, então você não quer que ninguém entre ali e roube, faça algum mal ali na sua propriedade, então você fica vigilante, você guarda, você protege da melhor maneira possível. Irmão, mas quando se trata do nosso íntimo, às vezes nós somos displicentes. Às vezes nós somos relaxados, às vezes nós não nos importamos com aquilo que nós estamos buscando ouvir, com aquilo que nós estamos procurando nos envolver. E aí, irmão, eu tenho que lembrar para você de uma coisa muito importante. Domingo retrasado, eu disse para vocês uma coisa, irmãos. Olha só, tem gente, irmãos, nós precisamos entender que as pessoas têm dois tipos de estrutura. Uma é esponja e a outra é o quê? Quem lembra dessa palavra? E a outra é o quê? Rocha. Já esqueceram? Irmão, a esponja é aquilo que o quê? Absorve tudo ao seu redor. Já a rocha não, meu querido. É uma rocha, se você pegar um balde d'água e jogar nela, imagina que isso aqui é uma rocha. Se você pegar água aqui e jogar assim, nela, você pode ter certeza que a água vai voltar em quem? Em você, porque a água não vai entrar ali. Mas a esponja não. Se você jogar água, o que ela faz? Irmão, tem muitas pessoas que elas vivem essa vida e elas não se preocupam, elas são como esponjinha. Elas absorvem tudo que está ao redor delas. Modismos, costumes, maneiras, manias e por aí afora vai. Ela não se preocupa em guardar o quê? Ela não se preocupa assim, peraí, se eu deixar isso aqui fazer parte da minha vida, isso aqui vai começar, eu vou começar a agir dessa maneira, peraí, que tipo de situação isso aqui vai gerar para mim? Que tipo de consequência isso aqui vai gerar para mim? Irmão, quando você observa as pessoas, eu já falei aqui, irmão, para você, que nós temos alguns meios de aprender as coisas. Uma vez, irmãos, falaram assim,
É muito bom, né? Eu falo assim, a pessoa sábia é aquela que aprende com os seus próprios erros. Já ouviu esse ditado? A pessoa sábia aprende com os seus próprios erros. Irmão, eu digo para você, mais sábio ainda é quem aprende com o erro de quem? Dos outros. Eu vou dar um exemplo aqui para você, irmão. Um exemplo bem básico. Irmão, quando eu era adolescente lá, estava na minha juventude, irmão, as drogas não eram diferentes de hoje. As drogas estavam lá, meu, que destruindo vidas. E eu tinha colegas, irmãos, que usavam drogas. E eu tinha colegas que me ofereciam drogas, amigos. Olha que coisa, irmão. Amigos que me ofereciam drogas. Irmão, sabe por que eu nunca usei droga? Porque eu via como era o quê? A vida deles. Eu via quando eles estavam drogados, quando eles sofriam overdose. Eu via quando eles não iam trabalhar. Quando eu via aquilo, o meu coração tomava o quê? Um aviso. É isso que você quer para a sua vida? É assim que você quer viver? E aí, irmãos, eu guardava o meu o quê? Coração. Então, quando eles vinham e falavam, Marcão, tá aí, ó, só dá uma puxada só a carreirinha. Experimenta aí para você ver como o bagulho é louco. Irmão, eu falava, tô fora. Tô fora. E sabe por quê, irmão? Eu já contei isso aqui para vocês, mas vale a pena repetir. Porque o meu pai, um homem sem instrução de colégio na vida, mas pai, uma vez ele me disse, olhando para mim, ele me pegou assim, irmão, ele parou assim, na minha... Irmão, me lembro como se fosse... Isso marcou, tanto marcou que eu conto para vocês, é como se eu estivesse vendo. Uma vez ele parou assim na minha frente, olhou assim para mim, ó, me pegou aqui pelos ombros e falou assim, ó, filho, nunca experimente drogas. Porque olha como estão as drogas aí no bairro. Nunca experimente, porque o dia que você experimentar, você vai se viciar. Você entendeu, menino? Irmão, aquilo entrou onde? Aquele conselho do meu pai entrou na mente, no coração, entrou em tudo aqui. Irmão, enraizou. Quando os meus colegas me ofereciam drogas, parecia que o meu pai aparecia na minha frente, irmão, assim, ó. O que eu te disse? Aí eu... Estou entendendo isso, irmão? Irmão, aquilo que você deixa entrar no teu coração é o que vai te governar. Aquilo que você deixa fermentar teu coração, existir dentro de você, é o que vai te dominar, é o que vai te guiar. Toma muito cuidado, irmão, com isso. Sabe? Por isso que a Bíblia está dizendo para nós, guarda o teu coração. Irmão, guarda o teu íntimo. Como vigia que guarda como a sentinela que vigia uma cidade, guarda o teu interior. Toma cuidado com aquilo que está, permeando nos seus ouvidos, no seu coração. Toma cuidado com isso. Para que você depois, irmãos, não venha ser levado ou induzido, por esses sentimentos, por aquilo que você guardou dentro de você, a fazer o que você lá na frente vai se arrepender, a tomar decisões que lá na frente você vai se arrepender. Então, tome cuidado com o que entra no seu coração. Para eu poder ir para o outro ponto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu íntimo. Porque é dali, irmãos, que vão proceder as saídas para a vida. É do seu coração que vai formar o teu caráter, a tua reputação, quem você é, as coisas que você faz, como você pensa, como você enxerga, sua visão de mundo, sua visão de vida, vai partir do teu coração. Portanto, tome cuidado com aquilo que você está colocando dentro de você. Amém, meus amados? Irmão, às vezes, até no aspecto da religião. Uma vez, irmãos, isso não aconteceu só uma vez, eu já vi várias pessoas assim, mas eu me lembro de um caso específico, sem citar nomes aqui. Uma vez, irmãos, a pessoa, ela falou assim para mim, pastor Marcos, sabe, eu estou aqui no evangelho, aquela que eu sou batizado, graças a Deus, tal. Olha o que a pessoa disse para mim. Ela falou assim, então, pastor, Jesus é lindo, maravilhoso. Pastor, mas eu acredito na reencarnação. Eu falei, como que é o negócio? Eu acredito na reencarnação. Eu falei, não, é que eu estou lendo um livro, pastor. Irmão, vai vendo. Eu estou lendo um livro, pastor. E aí ele fica falando desse negócio de vai, que volta, vidas passadas, vidas não sei o quê, aquela coisa. Pastor, e é maravilhoso, pastor. Pastor, o senhor precisa ler. Eu falei para ele, eu já conheço tudo isso. Eu falei para a pessoa assim, eu sempre falo para essas pessoas, eu falo assim, para mim me basta o que Jesus disse. Ele já me disse, entrou no meu coração e daqui não sai mais. Não há comunhão entre vivos e mortos. Isso para mim basta, foi Jesus que disse. Inclusive, irmão, não apenas disse, ele contou uma parábola, para deixar bem claro sobre isso, que é a parábola do Lázaro e do rico, lembra disso? Então, irmãos, já basta para mim.
Mas não, aquela pessoa começa a ler um livro, começa a ver não sei o quê, começa a ouvir pessoas que disseram que tiveram isso, que fizeram isso, que visitaram não sei o quê, que foram para outra vida, que não sei o quê. Ah, eu fui não sei o quê, eu me vi em Roma, eu era um soldado romano, eu não sei o quê. Irmão, aquelas viajeiras doidas. Irmão, daqui a pouco aquele cristão, aquela pessoa que se diz cristã, sem perceber, ela está deixando de ser o quê? Cristã e se tornando o quê? Espírita. Porque ela está deixando aquilo entrar onde? No coração, e aquilo está começando a manipular a forma dela crer. Não, eu acredito em Jesus, mas eu também acredito em reencarnação. Não, eu acredito em Jesus, mas eu acredito em tal coisa, eu acredito nos santos, nas imagens de escultura. Irmão, peraí. Então eu estou começando, né? Pode ficar tranquilo, irmão, não vai cair não, tá? Em nome de Jesus, fiquem tranquilos. Não cai, tá bom? Isso aí não cai, pode ficar tranquilo, tá bom? Isso aí resiste ventos até 120 km por hora. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Tá? Tem a norma, tem tudo certinho. Tá bom? Fica em paz. Só faz um pouquinho de barulho que é ferro contra ferro, tá? O pessoal que está acompanhando pela internet é a barulheira da estrutura metálica aqui da lona, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Irmãos, e olha só então que coisa interessante. Nós precisamos então, irmão, compreender, para poder avançar um pouquinho mais, nós precisamos então compreender que guardar o coração é de suma importância, porque senão até em relação à fé, a gente começa a ter uma mescla de pensamentos religiosos. E daqui a pouco nós que começamos com o cristianismo, daqui a pouco estamos, irmãos, com a fé completamente misturada com várias religiões. E isso causa confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. O que ele é e ponto final. O que ele disse e ponto final. Isso basta. Irmão, você quer andar com Jesus? Você quer ser um cristão de verdade? Você quer Deus na sua vida? Se conforme com aquilo que Deus diz. Quando você começa, irmão, querer empirilutar muita coisa, você começa a ficar confuso, você começa a se perder. É por isso que tem muita gente hoje, irmãos, espiritualmente, religiosamente perdida. Sabe por quê? Porque quer misturar muitas coisas. Ah, eu vou experimentar um pouquinho aqui, vou experimentar um pouquinho, vou experimentar não sei o quê. Irmão, quando vê, você está perdido. Então nós precisamos, irmãos, compreender que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. Irmãos, e aí, olha que coisa interessante. Pastor, como assim eu tenho que guardar meu coração? Por quê? Primeira coisa, irmãos, o que é guardar o coração? Irmão, o primeiro ponto é, não deixe nada de errado, nada que seja um pensamento contrário àquilo que Deus determina, não deixe que essas coisas entrem em seu coração. Não deixe nada daquilo, irmão, que vem para destruir, entrar em seu coração. Não seja aquela pessoa, pastor, como assim? Meus amados, nós vivemos num mundo hoje que a ofensa ela é livre e gratuita. Já viram isso? A ofensa é o quê? Livre e gratuita. Às vezes as pessoas se levantam contra você de graça. As pessoas fazem o mal contra você de graça. Dizem o mal contra você de graça. Irmão, às vezes, sem você ter feito nada contra ela. Ela simplesmente faz o mal contra você ou pensa o mal de você. E fala mal de você. Então a ofensa hoje é livre e gratuita. Irmãos, e nessa questão de ofensa, e aí não é só xingamento. Existem pessoas, irmãos, que hoje elas têm uma vida muito difícil e elas têm um problema emocional muito grande. Por quê? Por causa daquilo que elas o quê? Que elas ouviram um dia. Uma vez, irmãos, eu atendi um caso de uma pessoa que ela tinha um problema muito sério na vida. Ela não conseguia ser feliz, ela não conseguia ter paz, ela vivia perturbada. E por quê? Porque um dia a mãe dela disse assim, olha o que a mãe dela disse, eu não sei por que desgraça você veio na minha vida. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando me engravidei de você. Quem dera, Deus podia ter me dado um aborto e abortar você dentro, perder você dentro da barriga e você ter saído de um aborto. Você é a desgraça da minha vida. Irmã, ela cresceu ouvindo isso. Irmão, a vida dessa pessoa era uma vida destruída. Ela tinha problema de autoestima, de autoafirmação. Sabe? Ela vivia buscando a aprovação da mãe.
Então ela vivia desesperada para tentar de alguma maneira mostrar para a mãe que ela não era aquilo que a mãe dizia. E aí ela se tornou refém daquela situação. Ela não conseguia viver sua vida porque ela vivia em função de quem? O que ela estava perseguindo? O alvo dela era o quê? Agradar a mãe, mostrar para a mãe que ela não era aquilo que ela estava vivendo. Irmão, e ela não conseguia perceber que a vida dela estava amarrada. Porque ela se prendeu àquilo que ela ouviu. Aquilo entrou no coração de tal maneira que tudo que ela fazia era em função daquilo que ela um dia ouviu. Irmão, você está entendendo o que é guardar o interior e o coração? Está entendendo isso? Irmão, toma cuidado com o que entra. Não deixe certas coisas entrarem no teu coração, na tua mente. Ou seja, não abrace aquilo, não abarque aquilo no teu ser, porque isso vai produzir, meu querido, um efeito destruidor muitas vezes, como nesse exemplo que eu estou dando para você. Irmão, ele levou um tempo para tratar dessa pessoa. A gente orientando, falando, orando, meu querido, até a pessoa conseguir. E ela se libertou, graças a Deus, mano. Já estou contando para você que, graças a Deus, o final foi abençoado porque Jesus operou. Mas, irmãos, foi preciso fazer um trabalho, meu querido, né, exaustivo, para aquela pessoa conseguir se recuperar do trauma de palavras que ela ouviu e deixou entrar onde? No coração. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã e você que nos acompanha pela internet. Será que você não é uma pessoa que a sua vida está cadenciada por coisas traumáticas que um dia você ouviu, que um dia levantou-se contra você e isso permeou teu coração, encharcou teu coração e essas coisas te dominam desde então e a sua vida toda está baseada, circulando em torno disso? Talvez você, irmão, tenha vivido escravo de um pensamento que você tem que mostrar para não sei quem, que isso, que aquilo. Irmão, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fui assim, não sou mais. Irmãos, eu não vivo escravo do pensamento de que eu tenho que provar alguma coisa para alguém. Eu vou fazer o que eu acredito que eu tenho que fazer, o que Deus pediu para fazer, eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Irmão, independente de ter aprovação ou não. Sabe qual é o problema hoje, irmãos? Muitos de nós queremos uma coisa que é impossível, que se chama unanimidade. Sabe o que é isso? É aprovação 100%. Irmão, a gente quer hoje viver unanimidade, a gente quer ser unânimes. E deixa eu te falar uma coisa. O ser mais perfeito que já pisou nesse mundo, quem é? Jesus Cristo. Irmão, eu te pergunto, ele foi unânime? Com todo o bem que ele fazia, faziam só bem para ele? Fizeram mal para ele? Falaram mal dele? Por que você está preocupado em ser unânime? Por que você está preocupado com críticas que te fazem? E você está escravo dessas críticas? E aí você não consegue viver, você não tem paz, você fica remoendo as coisas, você fica vivendo em função daquilo. E a sua vida está assim, ó. Sabe, este mal que encharcou teu coração, que enraizou no teu coração, é o sol aonde você está girando em torno. E você não está percebendo que isso te faz mal, você não está percebendo que isso está atrasando tua vida, você não está percebendo que você está se impedindo de viver o que Deus tem para você. Irmãos, e aí sempre quando eu falo de olhar para frente, eu nunca me esqueço do que Paulo falou, o apóstolo Paulo falou. Olha o que ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo firme para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque lembra quem foi Paulo? Paulo foi Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso foi alguém que perseguiu o quê? A igreja. E agora ele está onde? Na igreja. Aí sabe o que aconteceu? O que acontece nos dias de hoje, irmão? Sabe os crentes que julgam? O estender de dedo? Irmão, estender de dedo nunca deixou de existir. Põe isso no seu coração. Julgadores nunca, irmãos, deixaram de existir. Quando Saulo, meu querido, se converte daquela maneira poderosa e vai para a igreja, o que as pessoas começam a dizer? Olha lá ele, olha lá. Olha o perseguidor. Olha aquele que ficava chamando Jesus de falso profeta. Olha aquele que diz que ia aniquilar com a igreja. Ele está aqui no nosso meio. Não, ele se converteu. Quem se converteu coisa nenhuma? Ele está vindo aqui para ver onde a gente se reúne. Para depois mandar os capangas vir aqui, dá em nós. Ele é falso, eu não acredito nele. Irmão,
E Paulo, calma, irmãos, eu nasci de novo. Quem nasceu de novo? Irmão, uma briga. Irmão, e não deixavam Paulo pregar. Paulo não tinha sossego. Porque ele se preocupava. A Bíblia diz, irmão, que passou um tempo. Presta atenção nisso aqui. Ó, grava isso aqui, para que a sua vida melhore. Paulo passou um bom tempo tentando mostrar para quem não acreditava nele que ele era uma nova. Está entendendo isso aqui? Ele passou um bom tempo. Irmão, até a hora que ele viu que não ia o quê? Não ia adiantar. Amém, meus amados? Ele viu que não ia adiantar. Aí ele falou assim, ó, se eu continuar nesse ritmo aqui, tentando provar que eu não sou quem eles dizem ser, que eu sou, daqui a pouco eu estou velhinho, vou acabar minha vida aqui em Jerusalém, não vou fazer o que Deus quer fazer. Sabe de uma coisa? É o seguinte, aí ele conta o testemunho dele, né? Jesus me apareceu assim, assim, assim. Beleza? Nasci de novo. Você acredita? Amém. Você não acredita? Problema seu. Vou fazer o que Deus quer que eu faça. Irmão, virou as costas e, ó, tocar a vida para frente. Não vou me preocupar com quem pensa, eu deixo de pensar de mim. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e estou preocupado com o que Deus pensa de mim e o que Deus tem para mim. Irmão, quantas vezes você fica assim, ó? Ai, puxa vida, eu tenho que fazer tal coisa. Mas será que fulano vai gostar? Já viu isso, irmão? Será que fulano vai aprovar? Irmão, e você fica refém. Você fica escravo. Porque você deixou o seu interior se contaminar. Porque você tem uma necessidade de aprovação 100%. Você quer ser unanimidade. Você sempre, irmão, ou às vezes você é alguém que se sente insegura porque talvez você cresceu sempre ouvindo aqueles berros de não, não, não. Aí você fica inseguro porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Até nós aqui que temos filhos pequenos, toma cuidado, irmão, com esses braços de não, não. Sabe por quê? Porque você começa a desenvolver nos seus filhos, nós desenvolvemos nos nossos filhos, o medo. Porque sempre vai parecer que eles estão fazendo algo o quê? Errado. Aí sabe o que acontece? Quando eles crescem, irmãos, atingem a idade madura, eles começam a achar que tudo que eles estão fazendo é o quê? Errado. É por isso que você vira o grande hoje, indo buscar a aprovação de quem? Irmão, casa e vai perguntar para quem? Para o pai e para a mãe. Tem problema na casa, ele casou, tem a mulher, vai perguntar para o pai e para a mãe. E tem filhos, vai perguntar para o pai e para a mãe. Sabe por quê? Porque cresceu ouvindo o quê? Não, 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 não. Irmão, é automático. É automático. Porque, irmão, foi ouvindo, aquilo foi entrando aonde? E hoje ele externa aquilo que ele passou a vida o quê? Ouvindo. Então, compreendendo isso aqui? Irmão, isso é muito sério. Por isso que a Bíblia diz, tudo que você tem que guardar, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu. Toma cuidado com o teu interior. O que você está deixando entrar? Pastor, me disseram que eu não ia dar certo na vida, pastor, e de fato a minha vida está... Sabe por quê? Porque você ouviu isso, você guardou isso, e é o que está norteando a tua vida. Pastor, eu cresci ouvindo, pastor, que eu não sei fazer nada direito, pastor, e de fato, nada eu faço com perfeição, pastor. Pastor, as coisas que eu faço é sempre problemática. Sabe por quê? Porque você ouviu, entrou no teu coração e isso está norteando quem você é. Você vai fazer as coisas, você sempre está inseguro, você sempre está com medo, você sempre está preocupado com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Ei, irmão! Aí a pessoa vai, irmão, é que eu falo, fica assim, um exemplo, irmão, vamos supor que eu pintei minha casa de roxo, da cor da camisa da lua ali. Aí vem visitar na minha casa, aí imagina a Eliane, vou usar a Eliane aqui. Imagina a Eliane, chega na minha casa e fala assim, de roxo, é horrível essa cor. Sabe o que eu vou falar para ela? A casa é minha, eu pinto a cor que eu quiser, só você não pintar a sua casa de roxo. Mas, irmão, está entendendo isso? Irmão, é porque eu sou decidido naquilo que eu quero. A opinião dela não influencia o meu gosto. Agora tem pessoa que não, viu, irmão? A Helena vai na casa, imagina que eu sou a pessoa, né? Que eu sempre preciso da aprovação dos outros, do gosto. Aí chega lá, pastor, mas vem visitar, beleza. Ai, pastor, você pintou sua casa, que cor feia. Ai, é feia, Helena? É. Irmão, na outra semana, lá estou eu comprando tinta e vou pintar minha casa de outra cor. Hã?
Para não criticar de novo. Porque é capaz da próxima visita ela criticar a nova cor. A fábrica de tinta vai agradecer. Amém? Ô, irmão, eu estou dando um exemplo para você entender que quando você não guarda o teu coração e você fica refém dos outros, tudo que você faz, irmãos, é em função dos outros. É por isso que você precisa, irmão, entender que, primeiro, você não vai ser unanimidade em nada. Para de buscar unanimidade. Ai, se todos concordarem, amém. Quem não concorda, cai fora. Amém, meu querido? Não concorda, cai fora. Simples assim. É como Gideão, irmão. Vou para a guerra? Vai. Ô, Senhor, eu vou para a guerra. 300 e tantos mil. Senhor, eu vou para a guerra. Tem gente aí que o coraçãozinho é que nem geleia. Você não está vendo o interior, eu estou vendo. Gente medrosa. Não, senhor, é tu soldado, senhor. Não, medroso. Faz um teste. Só dá um grito assim, ó. Quem for covarde e medroso, volte para casa. Não precisa ir para a guerra, não. Meu amado, ó, parecia a manada estourando. Milhares voltaram para casa naquele dia. Porque, irmão, eram pessoas que o quê? O coraçãozinho deles estava cheio o quê? De medo. O interior deles carregado de medo. Eles tinham medo. Aí, irmão, sobrou uma certa quantidade lá. O Gideão fala assim, senhor, não está igual no começo, mas ainda tem um grupinho bom aí. Dá para a gente dar uma brigazinha lá. Aí Deus fala assim... Tem gente aí que não foi por vergonha, viu? Não correu agora por vergonha. Ah, é, Deus? Tem mais? Tem uns aí que correram. Você não vai poder contar com eles na hora H. Porque gente que é medroso vai agir como? Irmão, medroso vai agir como o quê? Como medroso. Na hora que ele for capturado e dar uma pressãozinha nele, fazer umas massagenzinhas nele, ele entrega onde está o negócio. Já viu, irmão? Hã? Tortura, né? Aquela coisa toda. Não aguenta. Ele vai abrir o bico. Vai entregar as posições fortes aí de vocês. Então, não dá para trabalhar com esse tipo de gente. Que tem medo por dentro. Leva eles para beber água. Todo aquele que beber água... Olha, irmão, olha que lindo. Todo aquele que beber água assim, ó. Eu vou fazer aqui no tapete, tá? Ó, que beber água assim, ó. Ó. Esse você leva. E aquele que tivesse estabanado assim, e cair na água e começar assim, ó, sem guardar a posição, esses não servem. Irmão, conclusão. Quantos que beberam água assim, ó? Quantos? Só 300. E sabe o que é mais interessante? Deus falou assim para Gideão, porque Gideão, mano, nós estávamos fazendo, agora lascou, Deus. 300! Só 300? O senhor está de brincadeira, Deus? O senhor está de brincation comigo? Irmão, sabe o que é mais interessante? Olha o que Deus fala. Gideão, com esses 300 você vai fazer a guerra e vai vencer. E por que Deus está falando isso, irmãos? Porque aqueles homens eram homens confiáveis. Porque o coração deles era um coração o quê? Forte. Eram homens que guardaram o coração em relação ao medo. Eram homens que guardaram o coração em relação à dúvida. Eram homens que guardaram o coração e dentro de seus corações guardaram uma fé em Deus. Aí por isso que Deus está falando, é com 300 e com 300 você vai vencer. Irmão, e não foi que ele venceu, sim ou não? Sabe por quê? Porque eram homens que aprenderam a guardar o quê? O coração. De ver a situação de pavor e não deixar o medo tomar conta do quê? Do coração. Irmão, será que você é uma pessoa que você tem visto os levantes, as lutas, as adversidades, e você tem se mantido íntegro? Veja, irmão, em nenhum momento estou dizendo aqui que o cristão não possa sentir pavor, que o cristão não possa sentir medo, que o cristão não possa se irar, que o cristão não possa se decepcionar. Eu não estou dizendo que a gente não possa sentir essas coisas. O que eu estou dizendo é, será que você tem deixado esses sentimentos chegarem e morarem em teu coração, no teu interior? Ficar fermentando dentro de você?
Porque se você deixar eles ficarem em seu interior, eles vão começar a dominar as suas ações e suas palavras. E isso vai destruir você, vai destruir sua vida, vai destruir o plano de Deus para a sua vida. Portanto, irmão, quando a gente guarda uma coisa, a primeira, a gente não quer que entre. Mas e se entrar? Eu tenho que expulsar o mais rápido possível. Pastor, a minha cabecinha essa semana anda pensando umas coisas aí, pastor, que eu sei que eu não devia pensar, mas a minha cabeça está assim, irmão, você precisa expulsar isso da sua mente o mais rápido possível. Você precisa vencer isso aí. Amém, meus amados? Uma vez, irmãos, eu preguei aqui uma coisa, deixa eu dar um exemplo bem bobinho para você. Eu preguei aqui, eu falei disso, mas, irmãos, olha como você consegue blindar sua mente, seu interior, às vezes apenas dentro da sua mente com uma mudança de visão. Presta atenção. Você imagina que você está numa semana na sua casa, a coisa está meio apertada para você, e aí você vai comer, irmão, só tem arroz e zoião. Arroz e ovo. Irmão, lógico que no meu caso eu gosto demais. Tá bom? Isso para mim não é problema. Mas vamos supor, irmão, você só tem arroz puro e ovo. E aí você fala assim, meu Deus, como a vida está difícil, como a vida está dura. Olha, Senhor, só tenho arroz e ovo para comer. Não tem nenhuma carninha, Senhor, uma lasanha. Irmão, você está triste porque você só tem arroz e ovo para comer. E aí você olhando para aquele prato, irmão, você olhando para aquela situação, você logo fala, isso é um reflexo daquilo que eu estou o quê? Passando. Olha só a minha situação, só tem arroz e ovo. Irmão, agora, olha o detalhe. E se eu vou comer, irmão, tem um arroz e ovo, eu falo assim, Senhor, muito obrigado pelo arroz e pelo ovo que eu vou comer, Senhor. Eu sei que, infelizmente, tem pessoas que nem isso tem para comer, Senhor. Mas graças a Deus que eu ainda tenho para me alimentar. Irmão, você percebeu o que aconteceu? Você não está revoltado. Você não está agindo com raiva, com ira, com ódio. Você não está revoltado, jogando a culpa para Deus ou para quem quer que seja. Hã? Ai, esse país, não sei o quê. Ai, esse governo. Ai, Deus, cadê essa fidelidade? Não. Sabe por quê? Porque você aprendeu uma coisa da Bíblia que chama em tudo, dai graças. Irmão, não é porque eu não tenho, de repente, um filé mignon no meu prato hoje, que a comida que eu estou comendo não sirva. Amém, meus amados? Eu tenho que dar graças por aquilo ali. Amém, meus amados? Hoje, irmão, quando eu assento à minha mesa para comer junto com a minha família, eu dou graças a Deus, nós damos graças a Deus. E eu me lembro, toda vez que eu dou graças, irmão, eu vejo um flash na minha cabeça. Que quando eu tinha a idade do meu filho, para poder comer, irmãos, a gente tinha que sair catando serralha para levar para a dona Benedita, para ela poder trocar a serralha que nós dava para o pato dela, por um prato de comida, uma coisa que ela fazia, um pão que ela fazia para a gente poder comer. Amém, meu querido? Hoje, irmãos, o mais simples pão que chega na minha mesa, eu dou graças a Deus. E isso, irmãos, eu faço para que o meu coração não murmure, não se queixe contra Deus, não se queixe da situação. Eu guardo o meu coração agradecendo por aquilo que eu tenho. Mas não, irmão, às vezes nós, o que a gente começa a fazer? A gente começa a reclamar e murmurar. A gente começa a se queixar, a gente começa a espraguejar as coisas, a gente reclama da comida, a gente reclama do calçado, a gente reclama da casa, a gente reclama de tudo. Ou seja, eu não estou blindando, guardando o meu coração, mas eu estou deixando que determinadas coisas entrem e manchem o meu coração. E aí eu começo a falar o que não deve e agir como não deveria agir. Tudo por quê? Porque eu não estou guardando o meu coração. Aquilo que eu estou vendo está me contaminando, aquilo que eu estou ouvindo está me contaminando. E o meu coração contaminado está me contaminando diante de Deus. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Irmão, guarda o teu coração. Guarda o teu interior. Talvez você cresceu ouvindo coisas duríssimas. Mas essas coisas duríssimas, irmãos, não vão ser norteadores para a sua vida. Muito pelo contrário. Se posicione em Deus e fale, Senhor, eu não vou ser aquele zero esquerda que disseram que eu ia ser. Não porque eu preciso provar para eles, mas é porque o Senhor tem um plano melhor para a minha vida. Senhor, algo não deu certo aqui? Amém, Senhor. Bola para frente, o Senhor tem novos horizontes para a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso ou não? Mas se você ficar preso, ai, puxa vida, eu perdi, ai... Irmão, eu já contei para vocês que muitas pessoas chegaram para mim assim, pastor, consegui um emprego, pastor. Irmão, olha o ânimo. Pastor, graças a Deus consegui um emprego. Ah, pastor, mas, pastor, eu acho que nunca mais eu vou ter um emprego como aquele. Lembra, pastor, que eu contava para você? Pastor, aquilo que era emprego. E o que você tem hoje? Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, você não percebe.
Eu tenho um trabalho, Deus. Mas aquele trabalho... Irmão, você está percebendo o ânimo? Está percebendo? Aí hoje você não se dedica como deveria se dedicar? Porque você acha que o que você tem hoje é inferior ao que você teve um dia. Agora, irmão, pastor, e se é inferior? E se eu trabalhava, pastor, numa multinacional, big nacional, com um monte de benefícios, pastor, coisa tremenda. E hoje eu trabalho numa empresa mais simples. Irmão, aí eu tenho que lembrar para você do templo de Salomão e do templo do segundo templo. O povo, irmão, estava dizendo assim, pode ler em Zacarias. Olha, nós estamos construindo esse templo aqui, mas o templo que nós estamos construindo não chega nem aos pés do templo que Salomão construiu. Aquele templo, sim, era o baita de um templo. Esse aqui é um templo. Irmão, aí vem Deus, pega o profeta e fala assim, ó, Zorobabel, profetiza aí para esse povo aí que está dizendo que o templo de Salomão era melhor do que eles estão construindo hoje. Fala para eles assim, irmão, olha que coisa tremenda. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O templo é mais simples, mas a glória de Deus é maior do que daquele lá. Irmão, você tem que entender que o que Deus está fazendo hoje na sua vida e te dando hoje, a oportunidade que Ele está te dando hoje, o que Ele está te livrando hoje, irmãos, é por uma glória maior do que tudo que você já viveu em nome de Jesus. Você precisa pôr isso no teu coração, para que hoje, irmão, você tenha disposição para enfrentar o que está diante de você. Se você ficar olhando para trás, irmãos, e dizendo, eu nunca mais vou ter um emprego como aquele, eu nunca mais vou viver não sei o que como aquilo, eu nunca mais vou encontrar alguém como o Zezinho, como a Mariazinha que um dia eu tive. Não, eu estou com esse aqui hoje, mas não se compara. Olha que coisa, irmão. Irmão, parece bobeira que eu estou falando, mas é verdade, irmão. Tem gente que hoje está num relacionamento, mas fica com saudade do outro relacionamento. Se liberta. Tem um ditado que diz, águas passadas não movimentam os moinhos mais, irmãos. Já passaram as águas. Você está numa nova fase na sua vida, uma nova etapa. Por isso, mais uma vez, eu cito o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para... Irmão, tem coisa que você tem que deixar para trás. Será que você já decidiu deixar? Talvez, irmão, tem coisa te prendendo. Coisas ruins te prendendo. Porque você não consegue tirar do seu coração. Lute para tirar, e se está com dificuldade, peça ajuda para Deus. Mas peça para Deus, irmãos, e limpe teu coração. Porque Deus tem coisas novas para você no nome do Senhor Jesus. Amém? Compreenderam isso aqui nessa manhã? Irmãos, eu ia falar com vocês, eu ia em Ezequiel 37 lá, mas eu não vou hoje não, domingo que vem eu vou lá. Tá bom? Porque o Senhor ele dirigiu dessa maneira, você pode ver que Ezequiel 37 está aqui, não é marcado aqui, mas eu não vou lá hoje com vocês por causa do tempo que a gente tem aqui, o nosso tempo de pregação, tá bom? Até para não alongar muito, e eu não quero que você saia daqui torrando nesse sol, tá certo? Em nome de Jesus. Domingo que vem, irmãos, eu vou continuar essa mensagem com vocês. E aí eu vou falar do que o povo de Israel deixou permear no coração deles e por que Deus deu a visão do Vale de Ossos Secos para aquele povo. E aí você vai ver que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, o coração. Irmão, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Toma cuidado, irmão, com o sentimento de culpa. Eu fiz, eu fui, eu agi assim. Me arrebentei, agora estou... Irmão, beleza, você pode ter tropeçado errado no passado, mas, irmão, Deus está te dando tempo de você consertar daqui para frente. Então, conserta daqui para frente em nome de Jesus. Para de ficar se lamentando, murmurando, se lamentando pelo passado. O que aconteceu, aconteceu. Irmão, você não tem como mudar. Amém, meus amados? Não tem como... Irmão, o que está feito, está feito. Irmão, passado. Amém? O começo da mensagem hoje é passado. Perceberam isso? Irmão, o presente é um instante. Já foi. O instalado de dedo já é passado. Estão percebendo isso? O presente é um instante. É um instante. Amém, meus amados? Irmão, o que passou? Passou. Você pode ter coisa para se lamentar, para se arrepender, mas passou. Não tem mais o que você fazer. Irmão, lamento muda o passado? Lamento muda o passado? Não muda. Amém, meus amados? Irmão, pedido de desculpa, apaga o que foi feito?
Nada paga. O pedido de desculpa, de perdão, é a oportunidade de começar tudo de novo, do zero. Mas, irmãos, o que foi feito? Foi feito. E às vezes você fica se lamentando. Você fica preso nesse passado. Você fica preso nessas circunstâncias. É por isso, irmão, que o filho pródigo, ele teve que aprender a tirar do coração aquilo que estava mantendo ele longe do pai. O filho pródigo diz assim: como é que eu posso voltar para casa do meu pai? Com que cara que eu vou voltar para casa do meu pai? Eu disse na cara do meu pai que não queria mais viver com ele. Eu disse na cara do meu pai que eu estava cansado de trabalhar com ele. Eu disse na cara do meu pai para ele me dar minha herança, que eu queria viver a vida do meu jeito. Eu gastei tudo. Com que cara que eu vou voltar lá? Estão entendendo isso aqui, irmão? No que ele estava preso? No passado. Irmãos, até que um dia ele falou assim, ó, peraí, o passado eu não posso mudar, mas eu posso reescrever um novo futuro, um novo começo. A partir de um novo começo eu posso escrever um novo futuro. Amém, meus amados? Irmão, quando ele entendeu isso, aí o que ele faz? Eu vou voltar para casa do meu pai. Aí ele tomou uma decisão. Eu vou começar. Porque se eu não começar, eu vou continuar aqui onde eu estou. Nesse sofrimento, nessa vergonha. Aí ele começa a dar os passos em direção à casa do pai. Amém, meus amados? Irmão, e ali a história dele muda. E ali a história dele é transformada. Ele tem um novo começo. Ele tem uma nova vida. E ali, meu querido, a festa na casa daquele pai. Porque ele diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Meus amados, no nome do Senhor Jesus, o que está te impedindo hoje de viver em paz consigo mesmo? O que está te amarrando e te prendendo hoje, que faz com que você não viva para você mesmo? Talvez você está vivendo em função dos outros. Ó, e outra coisa aqui, irmão, o Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui, eu já preguei isso, mas ele está pedindo para eu falar, eu vou falar rapidamente. Irmão, toma cuidado com sentimentos pelos outros. Não seja escravo dos teus sentimentos. Não seja escravo de pessoas por causa de seus sentimentos. A primeira pessoa que você tem que amar muitíssimo é quem? Quem? Não, sim, Deus, abaixo de Deus, irmão, vamos lá. Abaixo de Deus. Quem é que você tem que amar? Você mesmo. Irmão, não se deprecie. Não se desvalorize, não rasteje por ninguém. Nada e ninguém merece o teu sofrimento. O seu auto se humilhar. Nada e ninguém merece isso. Portanto, se valorize, se ame, se respeite. Porque se você, irmão, não tivesse amor por você, se você não tivesse sentimento de amor por você, irmão, não espere dos outros, não. Não espere dos outros. Amém, meus amados? Estão entendendo isso aqui? Talvez você é alguém, irmão, que alguém colocou na... Se me perdoa a expressão. Colocou na coleirinha. A pessoa dita o ritmo para você, ela domina você, ela diz o que você tem que fazer. Hora de acordar, hora de levantar, hora de sentar, hora de não sei o quê, hora de não sei o quê. Agora. E você fica ali, ó, refém. Sabe por quê? Está faltando autoestima, está faltando você viver. Amém, meus amados? Está faltando você viver. E talvez a sua vida você tenha sofrido, você tenha padecido, porque você está refém dos outros por causa dos seus sentimentos. É sentimento desse amor, desse tipo de amor, que eu nunca vi coisa igual, irmão. Esses dias atrás, irmãos, eu vi irmão, policial. O policial numa casa. Você pode ver que está na internet, se você pesquisar isso. Ele chega irmão, o policial está dando sabão na mulher, mas ele está dando sabão na mulher. E ele falou assim, ó, da próxima vez que ele não vai chamar a polícia mais não, viu? Porque, irmão, o cara batia nela, ela chamava a polícia ia lá, ai, não foi não, a gente só discutiu, levava o cara. Daqui a pouco de novo. Irmão, acho que era a terceira, quarta vez que a polícia estava na quarta, aí ele falou, ó, acabou, viu? Acabou. Você é sem vergonha, que nem ele. Acabou, não chama a polícia não. Tá entendendo isso aqui, irmão? Irmão, que autoestima que essa mulher tem?
Está apanhando, arrebentada, sangrando, quebrada, fraturada, quebrando os dentes dela. E ela está lá. Olha o que ele fala para o policial. Mas é que eu amo ele, eu amo ele. Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, está lá, está aí, ó. É caso real. Para eu não ficar aqui apenas então somente nos hipotéticos. Caso real. Ela não tem o mínimo amor por si mesmo. Amém? Irmão, aí ó, deixa eu só falar um negócio aqui. Ai, pastor, mas é que a mulher... Ai, pastor, ela vai fazer o quê? Às vezes depende do marido. Irmão, hoje tem rede de apoio, viu? Se você buscar, hoje tem rede de apoio para apoiar essas mulheres que precisam sair dessa situação. Amém, meus amados? É falta de amor próprio, irmão. É falta de posicionamento. Pessoa que põe esse sentimento, acha que aquela pessoa é a sua razão de ser e de existir. Ela não consegue enxergar nada além do outro. Nada além. Ela não se enxerga. Ela não enxerga nada além do outro. Aí ela se anula a si mesmo. Isso não é vida, irmãos. Isso não é vida. Isso não é viver. Amém, meus amados? Estou compreendendo isso aqui? Irmãos, aqui eu encerro a palavra para vocês. Que você guarde essa palavra no teu coração. Toma cuidado com o teu interior. Toma cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Toma cuidado com o que as pessoas dizem para você não deixar enraizar no teu coração. Porque essas coisas vão começar a manipular você. Toma muito cuidado. Tá? Hoje nós vemos um mundo que é muito fácil você encontrar influencers, sim ou não? Influencer, inclusive, é profissão hoje em dia, já viu? Influencer. O que é o influencer, irmão? Aquele que diz o que os outros têm que fazer, o que tem que querer. Hã? Cheio de esponja. E aí tá cheio de esponja, né? Aí você pega lá a pessoa, olha esse sapato aqui, você tem que ter esse sapato, não sei o quê. Aí tá lá, irmã, a dona Maria, eu vou ter esse sapato. Quanto que é esse sapato? 2.000 conto. Eita, eu ganho 1.200 salário. Não, mas vou fazer. Pera aí. Ei, divide em quantos? Ah, pra senhora, dona Maria, divide em quê? Eu quero esse daí porque a influência lá diz que eu tenho que ter. Aí lá a dona Maria, irmão, sapatão, bacana, não sabe nem andar no sapato. E tá lá porque a influencer diz. Irmão, vocês estão entendendo isso? Estão entendendo isso? As pessoas fazem aquilo que as influências estão dizendo para ela fazer. Elas não guardam o quê? A dona Maria tinha que ter juízo. Rapaz, espera aí. Sapato é bonito, mas não é para mim, não. Tem condição de ter sapato, não? Mas não, irmão. Não consegue ter posicionamento. O coração já está todo manipulado. E é por isso que ela faz o que os outros estão dizendo. Estão compreendendo isso, irmãos? Amém? Meus amados, guarde o coração. Porque dele procedem as saídas para a vida. É dali que depende as suas tomadas de decisões. O que você quer da sua vida a partir de agora? Pastor, eu quero levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Pastor, eu quero recomeçar a minha vida, pastor, porque até hoje a minha vida estava ruim, pastor. Eu quero começar uma nova vida a partir de hoje. Irmãos, tudo depende do seu coração, do seu íntimo. Você está disposto? Estou. Se você estiver disposto, Deus vai ser contigo e você vai ter vitória em nome de Jesus, tá bom? Vamos agradecer pela palavra nessa manhã. Pai querido, Pai celestial, eu quero te agradecer pela palavra dessa manhã. Eu quero te agradecer, meu Pai, por começar a tratar conosco dessa palavra que diz respeito ao nosso íntimo, ao nosso interior, meu Pai. Como Jesus disse, é do coração, meu Pai. É aquilo que entra no homem, através do que ele vê, do que ele ouve, é aquilo que entra no homem que o contamina. Porque aquilo que ele deixa entrar, meu Pai, fermentar em seu interior, é o que vai começar a moldar quem ele é. Suas ações, reações, decisões, formas de pensar e enxergar, é a partir daquilo que ele vai absorvendo, Pai. Por isso que Jesus disse que nós temos que tomar cuidado com o interior. E a palavra nos diz em Provérbios que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração. Ou seja, o nosso íntimo, o nosso interior. Porque dele, a partir do nosso interior, procedem as saídas para a vida. É dali, meu Pai. É a partir do nosso íntimo. É a partir do que sentimos. É a partir do que pensamos em nós que nós vamos tomar decisões, fazer escolhas, tomar iniciativas. Meu Pai, é a partir do que carregamos em nós. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, se alguém, meu Pai, que ouve essa palavra nesse momento, estava, meu Pai, com seu interior manchado, contaminado, meu Deus, estava de alguma maneira abarcando, guardando dentro de si aquilo que não deveria. Quem sabe, Pai, uma palavra de peso que alguém liberou contra a vida dela. E essa palavra de peso estava maltratando, judiando dessa pessoa, não deixando essa pessoa viver, meu Deus, dignamente.
É como no caso, meu Pai, daquela pessoa em que a sua mãe disse: maldita a hora que eu tive você, porque o que eu queria mesmo é que fosse um aborto, logo que você já morresse, não existisse na minha vida. Pai, isso destruiu aquela criança, Pai. E aquela criança cresceu, se tornou um adulto, meu Deus, problemático, Pai. Até que o Senhor o libertou. Meu Deus, quantas vezes, Pai, Senhor, alguém cresce ouvindo, meu Pai, constantemente que ela não sabe fazer nada direito, Pai, e ela cresce, Senhor, com uma insegurança e ela tem medo de tomar decisões e fazer as coisas, porque na mente e no coração dela está marcado, gravado, meu Pai, Senhor, como ferro em brasa, que ela é alguém que não sabe fazer nada direito. E isso, Pai, prejudica essa pessoa hoje. Pai, como é importante a gente guardar o nosso interior, limpar o nosso íntimo, meu Pai, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que não soma, de tudo aquilo, meu Pai, que não contribui, de tudo aquilo que não edifica. Pai, nós precisamos limpar o nosso interior, nossa mente, nosso íntimo, Pai. Senhor, expulsar este mal, porque, Senhor, nós precisamos viver dignamente, Pai. A sua palavra diz, Senhor, que nós não podemos nos conformar, nos moldar com esse mundo, mas que nós temos que deixar que a nossa mente seja transformada por Cristo Jesus, Pai. Meu Deus, e mais uma vez Paulo vai dizer que nós recebemos a mente, a mentalidade de Cristo Jesus, Pai. Então, no nome do Senhor, meu Pai, ajuda esses meus irmãos aqui. Eu não sei como está o momento emocional dessa pessoa. Eu não sei como essa pessoa está por dentro, Pai. Mas, meu Deus, se há algo mal, se há alguma raiz de mal, meu Pai, se há algum sentimento mal, Senhor, meu Deus, se há alguma sequela, Senhor, num trauma, algo guardado dentro dela que hoje, meu Pai, a prejudica, Senhor, ajude essa pessoa a ser livre deste mal em nome do Senhor. E que o coração íntimo dela seja um altar para Deus, onde o Senhor derrame graça, onde o Senhor derrame unção, onde o Senhor derrame o seu poder, meu Pai. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que estão norteadas pelo medo, Pai. Medo de tomar decisões, medo de fazer escolhas, Pai. Essas pessoas, meu Pai, que estão presas em grilhões que colocaram na vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta hoje, Pai. Liberta a nossa alma, liberta o nosso espírito, liberta os nossos sentimentos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Esta pessoa, meu Pai, que ainda não entendeu que aquilo que aconteceu, meu Pai, aconteceu, é passado, acabou, é preciso olhar para frente. É preciso, meu Pai, avançar para o que está diante. É preciso deixar o passado para trás, meu Pai. Eu sei, Senhor, que o passado não se apaga, está vivo em nossa mente, mas é preciso, meu Deus, um momento de ruptura. É preciso entender, meu Pai, que é preciso romper com esse passado, para que então, meu Pai, nós possamos avançar para o tempo de novidade que o Senhor está criando para nós hoje, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, sara essas pessoas emocionalmente, sara essas pessoas mentalmente, Pai. Sara essas pessoas em seus sentimentos, Pai. E que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, Pai. Porque a sua palavra diz que o Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é ajudador, meu Pai. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar das coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, aquilo que temos aprendido de bom, aquilo que temos ouvido de correto, Pai, de justo e honesto, que esteja sempre vivo em nosso coração. Para que então nossas ações, decisões e palavras sejam conforme a semente bendita que o Senhor tem plantado em nós, no nome de Jesus, Pai. Deus Todo-Poderoso, se é pelo fruto que se conhece a árvore, nós queremos dar bons frutos em nome de Jesus, Pai. Queremos ser essa árvore bendita do Senhor, essa árvore cheia de benignidade do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te glorificamos. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém, igreja! Aleluia! Assim seja. Amém. Meus irmãos, deixa eu me despedir do pessoal que acompanha pela internet. Como eu sempre digo, vocês que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Se ainda não está frequentando uma igreja, procure uma igreja mais perto de você, que prega o Evangelho de Cristo. Aprenda de Cristo, siga Ele, sirva a Ele, tá bom? Os sinais dos tempos estão nos mostrando que Jesus está perto, né? Ao seu retorno, à sua volta. Então, volte antes para Jesus e viva essa vida com Deus em nome do Senhor. Deus abençoe você e sua família.